Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O processo da compreensão começa por calar, escutar e recordar. Assim aprendemos. Ao incluir-nos no que aprendemos, desenvolvemos nosso sentido de participação, o que amplia o contexto a que nos referimos. Desta maneira, gradualmente universalizamos nossa visão do mundo e de nós mesmos, isto é, compreendemos. Mas nossas compreensões nem sempre se mantêm vigentes em nossa mente. Novos interesses e situações atraem nossa atenção. O jogo da mente e do coração segue seu curso e muitas vezes apaga os rastros do que uma vez compreendemos. Tanto o conhecimento como a emoção são cambiantes e dão essa característica às nossas compreensões, tornando-as impermanentes. Nossas compreensões são impermanentes não só porque continuamente novos conhecimentos nos obrigam a rever o que acreditávamos compreender, o que é positivo, mas também porque são afetadas por nossos estados de ânimo e deslocadas por impulsos, paixões e desejos que dão rédeas largas ao afã de nos gratificarmos, sem que reparemos muito nem no que compreendemos, nem nas consequências dessa maneira de proceder. Se não nos damos conta dessas limitações da compreensão, podemos chegar a pensar que conquistamos o que compreendemos, mas não é assim, uma vez que para que haja realização é necessário implementar em nossa vida o que compreendemos. Cada compreensão exige uma resposta operativa. O que compreendemos martela em nossa consciência, perguntando-nos o que vamos fazer agora que compreendemos. Mas nem sempre damos uma resposta que promova o nosso desenvolvimento. Se calamos nossa compreensão, se não queremos envolver-nos nela e continuamos procedendo como se não tivéssemos compreendido, dissociamos nossa vida mental e emocional de nossos atos e, eventualmente, negamos na prática a compreensão que tivemos. Se ao compreender nos enamoramos de nossa agudeza intelectual ou de nossa sensibilidade e tudo fica nisso, confundimos nossa vida espiritual com uma gratificação pessoal. Estas formas de responder a nossas compreensões se traduzem numa conduta imprudente, uma conduta que não se baseie na reflexão sobre o que compreendemos, que seja escrava dos estados de ânimo e dos impulsos e que, portanto, não seja coerente com nossas compreensões nem corresponda a nosso objetivo vocacional, é imprudente. Se ao compreender abraçamos nossa compreensão e por amor à liberdade assumimos o compromisso que significa conhecer mais, promovemos nosso desenvolvimento. Esta forma de responder à compreensão nos faz submeter nossa forma de atuar ao que compreendemos e a nosso objetivo vocacional. Desta maneira, expressamo-nos de acordo com uma conduta prudente. A conduta é prudente quando é discernida, coerente e consequente com nossa compreensão, com a vocação que nos guia e com os valores que esta implica. A conduta prudente se nutre da reflexão e do autocontrole. A reflexão nos ensina as mudanças que temos que fazer em nossa conduta para que corresponda ao que vamos compreendendo. O autocontrole nos permite dominar nossos pensamentos e nossos impulsos para poder atuar de acordo com o que discernimos.
Ao sistematizar as respostas que damos às nossas compreensões e fazer da conduta prudente um hábito, transformamos a compreensão em saber. Somente então podemos dizer que sabemos. É por isso que, no contexto do desenvolvimento espiritual, compreender não é o mesmo que saber. A ação de compreender é temporária. O saber, em troca, é um aspecto de nosso estado de consciência. Nossas ações consequentes se fazem hábito, e esses hábitos se transformam em nossa maneira de ser, ou seja, a forma como expressamos operativamente nosso estado de consciência. Já não necessitamos fazer um esforço para proceder como nossa compreensão nos dita. Nosso saber se manifesta em nossa forma de ser e de atuar. Não depende tanto de nossa memória mecânica para recordar o que aprendemos como de nossa memória feita conduta. Esse saber nos libera da tendência a repetir inutilmente condutas e experiências cujos resultados negativos já conhecemos ou cujas consequências podemos antecipar, porque devido ao nosso saber, são evidentes para nós as forças que nos movem, os desejos, paixões, impulsos ou o genuíno querer cumprir nosso destino e realizar nossa vocação. O bom senso, a prudência, a aceitação, a fortaleza diante da adversidade, por exemplo, são aspectos de nosso saber. Nossa realidade atual corresponde ao que compreendemos ontem. Através de nossa conduta, transformamos esta compreensão em nosso saber de hoje. Nosso esforço de hoje, aplicado numa conduta consequente, leva-nos a transformar em saber o que compreendemos agora. Cada nova compreensão abre um campo potencial de realização e nos mostra um horizonte que se vai deslocando à medida que, em nossa conduta consequente, percorremos o caminho que nos leva até ele. Esse novo campo potencial representa em cada momento nossa possibilidade real de expandir nosso saber. Compreender isto e fazer o esforço de responder de forma positiva e sistemática a esse desafio é abrir as comportas da força de nossa alma e concretizar essa força em querer. Há várias formas de querer, mas só uma expressa a força e a sabedoria da alma. Conhecemos um querer que é um quereria, a fantasia de que se produza aquilo para o que não fazemos nenhum esforço em conseguir. Este querer não conduz a nada, mas serve de pretexto para o descontentamento e a frustração. Conhecemos um querer biológico, a força do instinto de conservação que nos impulsiona a sobreviver a qualquer custo. Conhecemos o querer produzido por paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, a cobiça, a luxúria, a ambição, a força do desejo que nos impulsiona a satisfazer essas paixões. Conhecemos o querer que nasce na consciência de que em cada instante nossa capacidade de compreender as experiências nos abre um novo campo de possibilidades que necessitamos atualizar para saber e assim poder realizar nosso ideal. Há uma diferença substancial entre este querer e os quereres anteriores. Os quereres nos arrastam com a força do instinto e da paixão e nos levam a uma vida de confusão e de dor. Em troca, o querer que responde à nossa consciência é uma força que geramos com nossa compreensão e com a aplicação de nossa vontade para realizar de forma efetiva o potencial que essa compreensão nos revela. Esta é a força de nossa alma e nossa fonte de sabedoria. O querer assentado no saber é nossa forma de expressar nosso amor à Divina Mãe e a senda que nos leva rumo à união substancial com ela. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.